Graça e paz, guerreiros, descortinando o Adventista. Sim, hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. É um vídeo que eu confesso a vocês que não me traz alegria quase nenhuma, um pouquinho sim, mas quase nenhuma de fazer esse vídeo, tá? Mas infelizmente eu fui acusado de cometer um crime, fraudar um texto bíblico. Uau! E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas antes eu quero que você assista aí a acusação desse sujeito que foi carinhosamente apelidado pelos apologistas brasileiros de chupa-cabra, mais conhecido também como Heresiel Gomes ou Ezequiel Gomes, ou o tio Gargamel dos Smurfs. Vamos assistir a acusação que ele fez contra mim e em seguida a gente fala um pouquinho sobre um outro vídeo que ele fez também contra mim não, falando um pouquinho de algumas os motivos da sua derrota no debate contra mim, e a gente vai analisar algumas situações. Realmente esse é um vídeo de confronto e de exposição dessa figura, desse ser abjeto chamado Ezequiel Gomes, tá? Eu não gosto de fazer vídeo assim, gente. Eu me segurei para não fazer. Vocês me conhecem, eu tento manter meu canal limpo, só no campo doutrinário, mas dessa vez eu vou ter que responder porque eu fui acusado de algo bastante sério. Escutem a acusação. E na verdade a tradução correta é X e a interpretação correta é que o Antíoco Epifânio é o príncipe lá de Daniel 9, que ia destruir a cidade, fazer aliança com muitos, não tem nada a ver com Jesus, e a igreja adventista e todos os demais cristãos que acreditam que Jesus está ali em Daniel 9 estão equivocados, etc. Então é toda uma argumentação assim como se o cara fosse um técnico, né? Uma pessoa que está analisando profundamente a tradução, o texto em si e etc. Só que veja bem, lá no final de Daniel 9, verso 24, o nosso amigo Gleison coloca uma expressão que basicamente não é nem que ela está mal traduzida, né? Não tá mal ela traduzida. simplesmente é uma fraude do texto de Daniel 9. Dá uma olhada aí. Reconsagrando o templo. Reconsagrando o templo. Reconsagrando o templo. Onde o texto hebraico ou qualquer tradução da Bíblia inclua essa frase em Daniel 9:24. Aonde? Meu Deus! Sabe onde? Em lugar nenhum. Isso aí deve ter sido um sonho do Vinícius Iracete. Um sonho do Vinícius Iracete, cara, obcecado pelo Vinícius Iracete. Que aí o Gleison incluiu no texto bíblico, cara. Ok, então vamos lá. Essa é a acusação, tá? E assim... Ai, Senhor, eu quero que você fique até o final, gente, desse vídeo. Por favor, aguente aí, vocês vão ter que ouvir bastante a voz do Ezequiel, tá? Porque eu vou passar partes de outros vídeos dele, de um outro vídeo dele e desse vídeo, mais algumas outras partes também. E infelizmente eu vou ter que fazer vocês passarem por essa tortura. Mas aguentem, eu peço que vocês aguentem até o final, porque hoje é o dia que eu vou ter que expor esse cara, meu. Não tem outro jeito, tá? Além disso, esse negócio aqui vai um pouco mais longe, porque ele me acusou de algo que é crime, né? Eu não sei se ele se esqueceu, mas eu sou formado em Direito. E o meu departamento jurídico já está analisando esse vídeo dele. Muito provavelmente ele irá receber na casa, do conforto da sua casa, viu, Ezequiel? Um presentinho, um processinho, tá? Eu não sei como você vai fazer para pagar, porque você fica pedindo dinheiro na internet, enfim. Pensa numa vida miserável, tá? Que esse cara tem. Por isso que, de verdade, assim, de verdade agora, falando sério, eu tenho compaixão do Ezequiel. Eu tenho dó dele, mas ele me acusou de algo que não tem como, gente, tá? Eu vou ter que... Até agora eu me segurei. Eu me segurei, tá? Muito. Eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo por 3 motivos. Vou explicar por que eu não fico entrando nesses reacts, nessas picuinhas, nessas polêmicas ad hominem de âmbito pessoal. Que, por sinal, se eu estivesse fazendo isso, meu canal muito provavelmente estava com muito mais inscritos, porque o povo gosta de ver sangue, né? O pessoal gosta de ver o pau quebrar.
Mas eu prefiro deixar meu canal limpo, né? Um dos motivos é esse, dentro do campo doutrinário somente. Eu lembro que quando eu saí da Igreja Adventista, eu assisti alguns vídeos de um jornalista que ex-adventista, se eu não me engano, ou ele continuava sendo adventista, eu não lembro muito bem, mas ele atacava assim de maneira muito ad hominem, muito pessoal, o Rodrigo Silva. Ele trouxe várias histórias do Rodrigo Silva, coisas assim que, eu achei de baixo nível, de extremo baixo nível. E eu falei, cara, eu não vou entrar nessa onda quando, né, se de fato, eu estava imaginando na época, se de fato eu for levar para frente esse ministério de denúncia, que é o ministério profético, para denunciar os falsos profetas e os falsos mestres, e essa falsa igreja chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu não vou entrar em nenhuma discussão de âmbito pessoal, de ataques ad hominem, porque, cara, fica muito feio, sabe? Fica muito feio. Então, assim, esse é um dos motivos. Eu fiz um vídeo só respondendo esse cara, um vídeo curto que eu fiz no meu celular, porque, assim, né, tem uma hora que, né, a gente não aguenta, né? Tipo assim, chega uma hora que a carne também dá uma... E assim, o Ezequiel, ele se encaixa dentro daquela categoria de que Cristo põe os fariseus, né, os falsos mestres, as raças de víboras, os sepulcros caiados, enfim. Então esse povo, o próprio Cristo, esse pessoal que está nessa categoria de querer ensinar o erro e manter pessoas presas, né, numa jaula sectária, o próprio Cristo nos ensinou que nós devemos confrontar e expor esse tipo de gente, tá? Então, assim, o meu ministério, ele é um ministério, eu considero ele um ministério, antes de mais nada, um ministério de libertação, tá, gente? Eu estou aqui para ajudar pessoas a serem libertas de uma falsa religião, de uma seita. E muitas vezes, para que o libertador possa fazer o trabalho dele, e eu somente sou um veículo, quem na verdade liberta é o Espírito Santo, mas muitas vezes o libertador, para ele poder libertar pessoas, ele tem que matar o carcereiro, porque senão o carcereiro não deixa a pessoa sair de dentro daquela jaula, daquela prisão. Obviamente que eu não vou matar o Ezequiel, mas o que a gente quer fazer aqui é matar os argumentos dele e expor essa figura patética, né, pelo que ele um idiota, um completo idiota, um cara que faz um grande papel de bobo da corte, de palhaço, tá? Eu não sei se ele entendeu que ele faz esse papel ainda. As pessoas que seguem ele porque ele é um bobo da corte. Querem ver, querem dar risada. Tipo, o cara um fracasso em todas as áreas da vida dele. Eu tô segurando aqui, gente, tá? Eu vou expor, sim, a personalidade dele, muitos dos erros dele, mas eu vou até a metade, eu vou até os 50%. Eu não vou passar disso, tá? Eu vou até onde é necessário ir, tá? Por quê? E esse é um outro motivo pelo qual eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo, principalmente no caso do Ezequiel, tá? Porque assim, se a gente fizer uma análise fria do problema psiquiátrico, psicológico que ele tem, a gente vai poder notar que ele é um cara que está a um triz de cometer uma loucura. Tipo assim, eu não quero ser o cara que vou empurrar ele pro abismo, eu não quero ser o cara responsável por ele, sei lá, fazer uma loucura, se matar ou sair atirando em pessoas por aí. Eu não quero ser esse cara. E obviamente ele tá com um problema sério psicológico. Isso é claro. Tipo assim, ele foi expulso da Igreja Adventista, ele desenvolveu algo chamado Síndrome de Estocolmo, tá? Que é uma síndrome que a pessoa que sofre um mal, um dano do seu algoz acaba defendendo, amando essa pessoa. Ela cria uma relação sinistra com essa pessoa, com esse ser, no caso a entidade adventista, aonde ele pretende defender, amar
né, a instituição que só causou mal a ele. Então, toda a vida desse cara gira em torno de querer obter a aprovação da instituição adventista. Ele quer provar para a instituição que ele é um cara de valor, que ele é um bom teólogo, que eles cometeram um terrível erro mandando ele embora. Então ele passou toda a vida do cara, é dedicada a isso, é dedicada a provar para esse povo que ele é uma pessoa de valor. Então assim, isso fez com que ele entrasse numa noia, tá? Onde ele já estava numa bolha, mas quando o cara entrou, é muita maldição, bicho, porque assim, quando ele entrou nessa onda de querer ser um apologeta, defensor das doutrinas adventistas, mas contra os erros da direção da igreja, né? Porque ele precisa ser o rebelde em alguma parte. A rebeldia dele é contra a direção, que o mandou embora, mas as doutrinas estão corretas, claro. Porque ele não consegue romper com isso totalmente por causa da família dele, de tudo que ele se envolveu. E agora ele está até aqui, né? Está até o pescoço. Ele não pode mais voltar atrás. Como é que um cara desse volta atrás? Ele não consegue. Sabe, gente? Estou tentando mostrar para vocês a mentalidade, até para o povo que segue ele, mas eu acho que o povo que segue ele, das duas uma, ou o pessoal já sabe disso e segue e assiste os vídeos dele porque querem dar risadas, boas risadas, como eu fiz agora esses dias quando eu assisti esses 2 vídeos dele. Ou se eles não querem dar risada é porque realmente eles estão junto com Ezequiel na bolha, tão tapados que eles não conseguem ver o óbvio. Tipo assim, olha o que o cara me acusou, cara. Fica até o final, irmão, pelo amor de Deus, porque no final eu vou mostrar, eu vou provar a loucura que é esse ser, a loucura total que passa na cabeça desse ser chamado Ezequiel Gomes, tá? É tipo assim, algo tão pífio, tão ridículo. Segura até o final, eu vou provar pra vocês que o que ele falou, cara, tipo, esse cara não se cansa de passar vergonha. O cara perdeu feio o debate. Aliás, acho que ele perdeu todos os debates que eu vi até hoje. Tipo assim, não tem como ele ganhar. Então assim, eu vou fazer porque ele defende uma seita que está completamente errada. Então o que eu vou fazer? No final, tá, eu vou mostrar a prova do que o que ele falou é uma loucura, gente, é algo tão ridículo, tá? Que assim, eu vou utilizar isso inclusive como um modelo, tá? Do que é a igreja adventista. Porque é o Ezequiel Gomes, é basicamente ele. Vocês vão entender, tá? Então assim, eu não queria fazer. Eu tenho compaixão por ele, porque eu já fiz parte de uma seita, tá? E eu sei como é difícil, sim, existe esse lado de estar preso numa seita, mas eu não era um apologeta. Eu não era um cara ferido. Se você entra no canal do Ezequiel, tá, e assiste, é muito difícil assistir os vídeos dele, não só porque os apologistas alguns apologistas já tinham me alertado quanto a isso. A voz do cara é irritante, meu, é difícil assistir, tá? E a desenvoltura dele, um cara assim muito prepotente, né? Ele mesmo admitiu que é um babaca, mas o babaca tá nesse nível, ele tá nisso aqui, tipo, ele é insuportável, tá? Mas enfim, o outro motivo é que você sente a amargura saindo pela tela. Tipo assim, tudo que o cara faz é tóxico, sabe? Ele tem é óbvio que ele tem uma profunda mágoa, né, por essa instituição, mas ele quer provar o valor dele, o sonho dele é um dia o Ayrton Kohler sair e falar: Ezequiel, muito obrigado, parabéns, você fez um grande trabalho defendendo a igreja adventista, eu devo concordar finalmente, né, com a sua oh, meu Deus, com a sua inteligência, que vocês vão ver que esse é um dos caras mais idiotas e burros que eu já conheci na minha vida, tá? Porque fica até o final que você vai entender. Bom, então vamos lá, gente. Eu não gosto desse tipo de vídeo porque assim, tem essas trocas de farpas, mas infelizmente eu vou ter que fazer, tá? Até porque eu fui caluniado, né? Tipo assim, algo sério, isso aqui é algo sério. Como eu disse, aguarde meu departamento jurídico e eles vão entrar em contato contigo, Ezequiel, tá bom? Mas vamos lá. Então, o que eu quero fazer nesse vídeo? Tá? Eu quero mostrar aqui um pouquinho da hipocrisia do cara e tipo assim,
da personalidade dele a respeito de quando ele perde um debate, como que ele se porta, as desculpas que ele traz. Tipo assim, vocês vão ver claramente, né, que o cara precisa de ajuda, tá? Mas eu vou mostrar essa parte e depois eu vou voltar nesse vídeo aqui que ele me acusa de fraude e no fim a gente vai mostrar o porquê que só um cara extremamente tapado poderia ter feito um vídeo desse. Vamos lá. Vamos mostrar aqui, gente. Eu quero que vocês escutem os motivos, tá, que ele dá por ter perdido o debate que ele fez comigo no programa do Fernando Galli. Vamos ouvir e analisar um pouquinho, fazer um pequeno react desse pedaço do vídeo que ele postou aqui no canal dele. Ele teve uma crise de sinceridade, um sincericídio, né? E ele basicamente admitiu que perdeu o debate e deu essas razões aí. Algumas pessoas comentaram assim que eu estava meio distante, que eu estava meio estranho no debate, que parece que não era eu. E aquele dia, em especial do debate com o Gleison, foi um dia péssimo para mim. Assim. Eu não vou contar a odisseia toda, mas posso contar um pouco. No nosso projeto musical que eu estava fazendo, a gente tinha feito um primeiro trabalho que deu muito bom, muito certo. E esse dia do debate do Gleison era o dia que a gente ia fazer o segundo trabalho. Tá? Então a gente estava um pouco ansioso para saber se a gente ia conseguir fazer um trabalho tão bom quanto o primeiro e como é que ia ser, muita incerteza, assim, né? Porque ganhar grana com música também não é fácil, etc. Então a gente tava lá, o meu... Esse é outro motivo que eu tenho dó do cara. Tipo assim, ele é um fracassado em todas as áreas da vida dele. É algo que, eu não gosto, tá? Eu não quero... A minha intenção aqui não é humilhar, vocês vão entender isso no final do vídeo, tá? Vocês vão entender o porquê que eu tô dando algumas alfinetadas nele. Não é porque eu sou ruim, não é porque eu quero humilhar o Ezequiel, tá? Vocês vão entender no final do vídeo o porquê disso. É um motivo psicológico, vocês vão entender, fica até o final. O meu produtor e o rapaz que canta comigo, que é o Jorge. E aí a gente ia fazer o dia todo, naquele dia, gravação. E aí de noite eu ia fazer o debate com o Gleison, depois eu ia embora para casa. Então como é que foi o meu cronograma naquele dia? 7 da manhã eu acordei, peguei o trem aqui em Jundiaí às 8 da manhã, 10 da manhã eu cheguei no estúdio em São Paulo, na Vila Mariana. Quando eu viro a esquina, todos os postes estão com os fios derrubados pela empresa de luz, que estava fazendo uma manutenção de rotina no local. Só ia voltar à luz aquele dia, tipo 6 da tarde. Basicamente nós não íamos poder trabalhar o dia inteiro. Aí, o que aconteceu? O meu amigo Jorge chegou lá no estúdio, ele falou assim, cara, eu tenho uns amigos aí que tem outro estúdio em Taboão da Serra, vamos pra lá e vamos tentar trabalhar lá. Falei, beleza. Pegamos o carro, colocamos o computador com todos os nossos arquivos, pegamos o instrumento. Parece aqueles funcionários que chegam, faltam o trabalho e daí no outro dia vem com umas desculpas, assim, tive dor de barriga, tá, vamos lá. Levamos de um estúdio na Vila Mariana até o Taboão da Serra. Chegou no Taboão da Serra. O cara mata, o cunhado morreu, o cachorro morreu, é a mesma coisa aqui, tá? Serra. A mesa de som do estúdio não estava funcionando com o computador do nosso amigo, que é o produtor. O produtor estava quase vomitando, porque ele tem um problema de labirintite com carro e tomando Dramin, já estava meio fora de órbita. Aí a gente conseguiu ligar tudo no outro estúdio e começar a gravar 3 horas da tarde. Já era pra gente estar o dia inteiro gravando. Quando foi 3h30, a Adriana, a esposa do Jorge, disse que tinha dado um problema, que ele tinha que buscar ela e levar ela pra casa e não sei o que. A gente gravou meia hora, no máximo 1 hora ali de conteúdo. O conteúdo ficou péssimo. Nós saímos de lá, fomos buscar a esposa do Jorge, levamos ela em casa, voltamos pro estúdio onde estava sem luz e com o menino quase vomitando dentro do carro. E basicamente esse foi o nosso dia. Aí chegamos lá por volta de umas 6h30, a luz já tinha voltado, o meu debate com o Gleison acho que era às 9h, e aí a gente nem conseguiu gravar mais nada aquele dia. Isso foi um dia péssimo. E mais,
O debate do Gleison estava marcado para ser das 21, que eu me lembre, até as 23. Que aí 23 eu tinha que pegar o trem para voltar para casa, para chegar em casa 1h da manhã. Aí o que aconteceu lá no debate do Gleison, inclusive? O debate se estendeu até 11h30, eu perdi o trem, tive que dormir no estúdio. Foi um dia horroroso. Claro que foi um dia horroroso. Você perdeu o debate feio, cara. E não foi por causa disso, Ezequiel. Você sabe que não foi por causa disso, tá? Você perdeu porque os argumentos da Igreja Adventista são muito fracos, velho. É de dar dó, gente. Na moral, mas tá, vamos assistir mais um pouquinho. Vamos ver mais uma desculpa dele por ter perdido. Nesse mesmo vídeo ele dá mais desculpa por ter perdido o debate. Vamos lá. Como eu tomei a decisão esse ano de focar um pouco mais nas questões do trabalho, minha cabeça está um pouco distante das questões de teologia. Até é bom dar uma descansada, né? Eu, inclusive, estou voltando a escrever esse semestre justamente que eu estou com a cabeça um pouco mais descansada, entendeu? Então é bom a gente dar uma descansada dessas coisas. E quando a gente faz isso, às vezes esse ímpeto de debater, ele arrefece um pouco, ele diminui. Então, por exemplo... Então, basicamente, ele está dizendo que ele não pôde se focar muito na teologia, porque ele teve que ficar afastado para fazer outros trabalhos e tudo mais. E daí, quando ele vai debater, ele dá não tá com mais tanta vontade, porque a cabeça dele não tá muito na teologia. Cara, tudo que você faz é teologia, velho, pelo amor de Deus. Se você não tem uma empresa, não tem um emprego fixo, só o que você faz é isso, velho. Como assim? Como assim que você está distante da teologia? A tua vida gira em torno da teologia. Você até fez uma música lá do Cazuza, Teologia, eu quero uma pra viver. Cara, pelo amor de Deus, brother, que foi ridículo também, né? Pelo amor de Deus, você não tem vergonha de ter feito aquele negócio? Enfim, eu queria mostrar isso porque, gente, num ataque de sincericídio, né, o Ezequiel, ele admitiu que perdeu o debate. Essa parte eu achei honrosa dele até. Fiquei, quase chorei aqui, quase peguei um lenço para chorar com as histórias tristes dele. Mas o fato é que essa é apenas uma desculpa. Talvez ele realmente acredite nisso, tá? Porque a pessoa, quando tem distúrbios psicológicos assim, elas passam a realmente acreditar nas mentiras, nas loucuras. Mas ele não é um cara tão legal assim. Olha só o que ele falou de mim aqui, me chamou de burro e tudo mais. Vamos lá. Esse Gleison é um imbecil, nunca estudou nada direito, o livro dele é mal feito, argumentos antigos requentados, tudo já refutado, tudo assim, besta. Ok. Eu sou um imbecil, o meu livro é um lixo, os meus argumentos são requentados. Amigo, se isso é verdade, por que você fez 30 vídeos a meu respeito? Se a coisa é tão assim besta, eu acho interessante. É um negócio tão estúpido. Eu sou um imbecil, eu sou um burro. Meu livro é um lixo. Cara, então por que você está preocupado comigo, velho? Eu fiz um vídeo, tô fazendo o segundo agora para te responder, somente porque você me acusou de um crime, tá? Eu não tô preocupado com a tua vida, porque na verdade você é um cara irrelevante, né? Mas você fez 30 e poucos vídeos a meu respeito, brother. Por um lado, assim, se eu fosse pensar na estratégia de marketing mesmo, marketing digital, que eu não sei se ele conhece pelo jeito não, cara, é muito legal que eu tenha gente falando mal de mim no YouTube. Eu preciso ter um determinado número de haters no YouTube. Isso é normal até, e é bom, porque você mantém o nome relevante e tal, ali, e as pessoas, né, o YouTube, o algoritmo do YouTube, ele reconhece isso como as pessoas estão falando sobre você, a seu respeito, de alguma forma, pode ser mal, pode ser bem, mas o teu nome fica ali relevante. Então assim, se eu fosse pensar numa estratégia de marketing, eu deixava esse cara falar, não respondia nada, porque é bom pra mim, por um lado, né? Mas assim, de novo, eu estou fazendo isso e eu estou segurando, eu estou indo até a metade, até os 50%, porque eu não quero humilhar o Ezequiel. O objetivo não é esse. Mais uma vez, no final do vídeo vocês vão entender o objetivo disso, tá?
Mas assim, eu preciso responder o nosso amigo, tá? Então, cara, por que você tá preocupado comigo, velho? Se eu sou tão burro, brother, se eu sou tão imbecil, qual é a tua obsessão? Eu vou falar qual que é a tua obsessão no final do vídeo. Bom, então vamos lá. Interessante, agora vamos pular pro vídeo que ele diz que eu fraudei o texto e vamos ouvir mais algumas pérolas que eu acho que vocês vão achar bastante interessante aqui. Vamos lá. Volume do livro dele. Pelo que eu entendi, já saiu um segundo volume, mas também não tenho muita certeza. Não acompanho o trabalho do Gleison, mas também não tenho. Não acompanha o trabalho do Gleison? O cara fez 30 vídeos, 30 e poucos vídeos a meu respeito. Como que você não acompanha o meu trabalho, cara? Você entende, gente? Eu quero mostrar a falsidade desse cara. Eu quero mostrar o despreparo dele. Eu quero mostrar também os distúrbios psicológicos dele e a toxicidade que ele traz para o público dele. Mais uma vez, eu tô no negócio aqui de libertação. Eu quero libertar essas pessoas. Eu sei que muitas delas nunca vão ser libertas, infelizmente, mas eu vou fazer minha parte. Eu tenho esse chamado. Então eu tô aqui mostrando, descortinando o adventista. Eu não queria descortinar o adventista, queria descortinar o adventismo. Mas eu estou descortinando o adventista, nesse caso, o senhor Heresiel Gomes, tá? Vamos lá, vamos ver mais um pedacinho do vídeo aqui e continuar nas acusações, nas besteiras que ele fala, que tem coisa que a gente tem que é bom para dar risada. Vamos lá. E por isso, inclusive, a minha frustração com o conteúdo do Gleison, porque no final ele coloca isso assim de forma séria e quando você vai ver o que ele faz na prática, era uma absoluta piada. Então eu vou mostrar para vocês um trechinho do vídeo do Gleison, onde ele aponta essa ideia. Tá, aqui ele vai mostrar um trecho no vídeo. Se vocês quiserem assistir o vídeo todo dele, eu não vou fazer vocês passarem por essa tortura. Vão no canal dele, dê um pouco de visualização para ele, porque o rapaz está passando por problemas financeiros, inclusive... Ezequiel, eu vou mandar um dinheiro para você, tá? Sinceramente, não é sacanagem nem nada. Eu vou te mandar um dinheiro para te ajudar, porque é difícil. O que você está passando é difícil e eu não estou nem tirando sarro, é verdade mesmo. Eu quero te ajudar nessa parte, enfim. Mas vamos continuar, vamos lá. Vamos ver o que mais ele fala sobre o vídeo que eu fiz de Daniel, capítulo 9. É muito engraçada a forma do Gleison se manifestar, dizendo assim, né, que os adventistas colocam esse verbo como cortar, mas ninguém entende muito bem por quê. Ele está falando do verbo shatak no hebraico, ali de Daniel capítulo 9, e eu fiz um vídeo falando sobre isso, né, tá no meu canal, ali na série Descortinando Adventismo volume 1, e numa determinada parte eu falo, ninguém sabe direito o porquê que eles usam esse significado, essa tradução de shatak como cortar. O cara fez um vídeo quase inteiro em cima disso, ninguém sabe direito o porquê. Aí ele vai lá na série Darkon, cara, uma série que eu li, tá? Eu não li inteira porque é muito chato e eu já conheci os argumentos. Essa série, só para vocês saberem, é uma série de livros que foi feito para refutar o Desmond Ford, num livro que ele escreveu, se eu não me engano, mais de 1000 páginas a respeito do juízo investigativo. E o pessoal da Igreja Adventista ficou apavorado, se reuniu, os melhores teólogos ali se reuniram e escreveram milhares de páginas sobre o assunto, tentando refutar o Desmond Ford. Não conseguiram refutar. O que eles fazem vocês já vão ver na próxima parte que eu vou passar aqui, eles incluem um monte de termos complexos para o leigo, né? Quando o leigo lê aquilo, ele fica meio assustado e tal, e fala, é isso aí. Então, assim, eles querem enganar a massa, os membros adventistas ali, jogando vários termos que eles nunca vão entender, e por isso eles falam, olha lá, né, faz sentido, mas eles nem entendem o que... Tanto eles não entendem, como o Ezequiel vai provar aqui que ele também não entendeu, olha só. Não, vamos continuar essa parte, depois eu vou mostrar essa parte da Darkon aí. É engraçado, né? Quando a pessoa não tem noção do porquê que alguns adventistas entendem esse verbo como sendo melhor traduzido como cortar do que determinar,
E como ele não entende os motivos, eu não obviamente entendo. uma pessoa sem Eu vou provar que ele não conhecimento, entende. né, dessas discussões profundas a respeito de tradução, de textos complicados, como o texto de Daniel, etc. Aí o cara acha assim que isso é tirado tipo um coelho da cartola, né, que não tem explicação, não tem motivo, não tem nenhuma discussão linguística, acadêmica, teológica a esse respeito. Ninguém entende muito bem por que o Adventismo entende o verbo shatak como cortar. Essa risada é a melhor. Tá, vamos lá. Vamos ver então se o Ezequiel entendeu, né? Vamos ver se ele entendeu e vamos analisar agora essa outra parte do vídeo nessa aqui. passagem bíblica. Existe uma discussão específica sobre o verbo shatak, né? Que o Gleason achava que essas coisas eram tiradas assim, tipo do nada. Ele diz que eu achava que essas coisas eram tiradas do nada. Ele deve ter um dom profético, um dom de... algum tipo de dom místico aí, que ele entra dentro da minha cabeça, ele sabe tudo que eu penso, pelo jeito. Porque ele faz vídeos assim em cima de suposições, ele cria argumentos em cima de suposições e acha que tá querendo, que vai convencer alguém com isso. Vamos lá. Aí o William Shea escreve o seguinte: o verbo usado por Gabriel na sua primeira declaração sobre as 70 semanas é uma forma passiva, nifal, da raiz hatak. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. Essa raiz significa tanto cortar quanto determinar, decretar. Pelo fato de ser essa a única passagem do Antigo Testamento onde aparece a palavra, seu significado aqui tem sido discutido. Então é um rapax legomena, uma palavra que só acontece uma vez em toda a Bíblia hebraica, e naturalmente quando a gente tem uma palavra que é um rapax. Eu vou dar um pause agora rapidinho, eu vou jogar para vocês. Ezequiel, tem um negócio chamado Dicionário Strong, não sei se você já ouviu falar. Entra nesse dicionário e vê a seguinte situação aqui, meu amigo. Eu vou jogar aí na tela para vocês aí. Olha o que ele falou, que shatak quer dizer cortar ou determinar, que o William Shea escreveu a respeito disso na série Darkon. Engraçado, não está aparecendo aqui no meu Strong, cara. Olha o que está aparecendo ali. Dividir, determinar. Estar determinado, estar decretado, estar estabelecido, estar separado. Não vi nada de cortar aqui, irmão. Talvez você tenha um outro tipo de Strong aí. Mas vamos lá, vamos continuar. Que é um rapax legomena, a dificuldade de tradução geralmente é um pouco maior do que palavras um pouco mais comuns no texto, né? E aí ele continua dizendo assim: o significado de determinar, decretar, foi derivado do hebraico mishnaico que data de 1 milênio depois da época de Daniel. Olha a embromação que ele vai entrar agora. Isso aqui se chama embromation. Check it out. Entretanto, mesmo nos escritos mishnaicos, o termo era mais comumente usado com o significado de cortado. Então aqui, né, o teólogo adventista está fazendo uma análise do termo, inclusive apontando um fato muito interessante, que nos escritos mishnaicos, né, das mishnás judaicas, da Mishnah, esse verbo era comum e ele era comumente traduzido como cortar, mas também traduzido como determinar. Então os dois sentidos existem, né, na literatura a esse respeito. Só que essa literatura ela é de 1000 anos depois. Eu tenho que acreditar no William Shea, porque no Strong que eu vi não tem nada disso. Mas tudo bem, vamos continuar. Que o livro de Daniel já tinha sido escrito. Guarde essa informação. Aí ele continua dizendo o seguinte: é um princípio reconhecido da filologia semítica que os significados ampliados dos verbos semíticos se desenvolveram a partir de significados concretos na direção de conceitos abstratos. Assim é válido inferir que o significado da raiz da palavra envolvia a ideia concreta de cortar. As ideias abstratas de determinar ou decretar são desenvolvimentos posteriores dessa raiz. Portanto, na época de Davi, essa palavra já significava cortar. Devido à falta de evidência comparativa, porém, não é possível Presta atenção agora que ele vai falar. determinar no presente se o significado ampliado de decretar ou determinar também já havia se desenvolvido na época de Daniel. Vamos repetir o que ele falou? Devido à falta de evidência comparativa, porém, não é possível determinar no presente se o significado ampliado de decretar ou determinar também já havia se desenvolvido na época de Daniel. Ou seja, o próprio William Shea
e disse isso repetido pela boca aí do nosso amigo, disse que não é possível, devido à falta de evidência comparativa, porém não é possível determinar no presente se o significado ampliado de decretar ou determinar também já havia se desenvolvido na época de Daniel. Ou seja, exatamente o que eu falei. Ninguém sabe o porquê que esse povo escolheu cortar, na verdade. O que eu quis dizer é, a gente sabe, eles se agarram a uma tradução que não existe, na verdade. Eu acabei de mostrar no Strong aí pra vocês, não existe cortar. Tá? Existe separar, dividir, determinar. A interpretação mais aceita é determinar. E eles se apegaram a uma tradução que ninguém nunca fez, somente eles, né? E, mais uma vez, o cara admitiu aqui, não existe evidência comprovando se na época de Daniel existia ou não a interpretação determinar. Tá, vamos acreditar neles, o que eu não em nenhum momento vou fazer com certeza. Tem que ir mais a fundo para ver se essas fontes do cara são reais ou não. Eu não creio que sejam, tá? Mas se forem, o que ele está dizendo aqui? É impossível determinar se a palavra shatai significava determinar na época de Daniel ou não. Ou seja, mais uma vez, não se sabe então o porquê que eles se apegam a essa tradução de cortar. Eu ainda fui gentil. A gente sabe o porquê, para tentar manter a máquina adventista funcionando. Bom, por que eu quis falar sobre isso também? É só para mostrar as inconsistências, gente, tá? Mas o ponto principal não é esse. Aliás, o ponto principal, isso aqui não tem, basicamente não tem muita importância. Esse cara, eu quero que vocês entendam, ele se apega a detalhes que não tem importância, ele tenta buscar algo, assim, com todas as suas forças, algum tipo de erro, alguma coisa, tá? Para tentar refutar o que eu estou trazendo para o pessoal adventista e para quem gosta de estudar a respeito de seitas e heresias, para tentar desmoralizar o livro, tentar fazer com que isso impeça um pouco o alcance, né, do conteúdo. Mas, cara, eu estou provando aqui para vocês que isso é uma loucura, e no final, a gente já está chegando no final, eu vou mostrar como esse cara é um completo idiota, infelizmente, tá? Infelizmente, porque é uma alma que tipo assim, não sei para que tá aqui. O cara não produz nada que edifica as pessoas. Pelo contrário, ele tenta insistentemente mantê-las numa jaula somente porque ele precisa provar algo para a instituição adventista, que ele possui valor, entendeu? Tá, mas vamos lá. Vamos de novo então repetir ali a acusação, né? A acusação dele inicial que eu mostrei para vocês, e a gente finalmente vai bater o martelo. Quem que é o imbecil, quem que é o burro, quem que é o idiota, né, nessa história toda? Vamos lá. Entendeu? Tipo, esse é o ponto, assim, constantemente do vídeo. Tipo, não pode impor no texto bíblico uma coisa mal traduzida para tirar uma falsa dedução. Aí o cara vai e inclui, dizendo que ele está fazendo a correta tradução do texto, inclui uma frase inexistente no livro de Daniel. Não existe essa frase. Inclusive, se você vê na sua Bíblia aí, por exemplo, aqui na minha versão, diz assim, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. E aí, ao final, o Gleason acrescenta, né? Reconsagrando o templo. Uma frase inteira, né? Que simplesmente inexiste. Sabe o nome disso, galera? Fraude. Gleason Pércio frauda o texto bíblico para tentar dizer para você que a interpretação dele ou do teólogo que ele gosta. Agora a gente vai ver, gente. Vamos ver de fato se eu fraudei o texto. Nossa, será que eu fraudei? Será que eu fraudei esse texto? Será que eu errei? Eu poderia ter errado. Se eu tivesse errado, eu faria um vídeo aqui pedindo desculpas. Nossa, eu não sei de onde que eu tirei esse negócio. Tirei da cabeça do Vinícius Iracete, como ele diz ali. Da onde que eu tirei? Aliás, um beijo pro meu amigo Vinícius Iracete, um homem de Deus. Cara,
eu fiquei pensando, sinceramente, eu falei, ué, mas será? Mas eu sabia que não podia ser, porque esse livro ele foi revisado muitas vezes, mais de 10 vezes. E assim, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo ali. Bom, vamos bater o martelo nessa questão. Fraudei ou não fraudei esse texto? E aí, Gleison, você fraudou ou não fraudou? Que história é essa? Bom, vamos lá. Vamos então ao ponto alto do nosso vídeo. Vamos ver se eu fraudei ou não esse texto? Excelente. Ezequiel, existe algo chamado Google. Não sei se você conhece. Você entra e digita as coisas que você quer buscar e aí você encontra. Claro que nem sempre as coisas que você encontra ali são verdade. Mas nesse caso eu acho que você vai me entender. Entra no Google e entra num site chamado bibliaportuguês.com, onde nós temos ali várias traduções da Bíblia, né? E aí sabe o que você faz? Você vai lá em Daniel 9:24 e você coloca o que está aparecendo aí na sua tela, Ezequiel. A versão Bíblia King James atualizada. Vamos lê-la? Vamos lê-la. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer cessar toda a transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Kodesh, o lugar santíssimo. E depois vem o quê? Reconsagrando o templo. Gente, não é algo difícil de fazer, qualquer leigo consegue fazer isso. Entra nesse site, vai nessa versão King James, Bíblia King James atualizada e leia. É simples, eu não sei o que se passou na cabeça dessa pobre alma cebosa, né? desse cara que conseguiu ser um pária para a Igreja Adventista e também para todos os outros cristãos. Tipo assim, o cara entrou numa pira de rejeição, todo mundo rejeita ele. Coitado, tá? Coitado. Realmente eu tenho dó, mas assim, é por causa desse tipo de coisa, gente. Então, tá aí a prova. É um dos argumentos, uma das provas que eu vou utilizar caso eu processe o nosso amigo aí, porque ele me acusou e houve um dano moral, né? Então a gente vai utilizar isso daí, tá? Mas assim, por que eu tô fazendo esse vídeo então, Gleison? Por que você fez esse vídeo? Você quer humilhar o cara? Você quer o quê? Não quero humilhar ele, tá? Mas assim, ó, fazendo uma... Eu não sou psicólogo, mas fazendo uma leitura fria, já fiz alguns cursos, tal, até no curso de Direito a gente estuda um pouco sobre psicologia. E quando você faz uma leitura fria da personalidade do Ezequiel, a gente chega à seguinte conclusão dos motivos pelos quais ele continua fazendo esse tipo de vídeo contra mim, etc. Bom, existem 3 possíveis razões, tá? A primeira razão é, ele viu, talvez ele não sabia antes, mas ele viu agora, assistindo os meus vídeos, ele viu que os argumentos são fortes, irresistíveis, e ele entendeu o problema que ele está enfiado, porque agora ele não consegue mais sair. Ele não consegue mais sair disso. Ele não vai conseguir admitir. Ele teria que engolir todo o orgulho dele. Esse cara não vai conseguir fazer isso. Não vai conseguir nunca fazer isso. Para mim foi difícil já. Eu era um líder na igreja, tá? Mas eu não era um apologeta. Eu não era oficialmente uma pessoa que defendia a igreja adventista dessa forma. Para mim foi difícil, muito difícil, mas eu sei que para ele é mais difícil. Então um dos motivos ele continua lutando contra si mesmo. Através desses vídeos ele tenta se auto-enganar, entrar num maior nível de negação e tentar justificar os motivos pelos quais ele permanece numa seita, tá? Esse é o primeiro possível motivo. O segundo possível motivo é aquele motivo que Freud... não sei se vocês conhecem a história de Carl Jung e Freud. O Carl Jung ele era um discípulo de Freud, mas o Jung, ele acabou... Jung, né? Muito chama de Jung, o Jung ele acabou passando o seu mestre. Ele escreveu coisas fantásticas. Assim. Jung, ele, ao meu ver, ele ultrapassou Freud. E o Freud, quando ele notou que o Jung tinha chegado nesse nível, ele passou a desenvolver um respeito muito grande por ele e um sentimento enrustido ali de desejo pelo cara. Então assim, eu estou dizendo que é isso?
Não sei, pode ser, espero que não, né, Ezequiel? Pelo amor de Deus, né? Enfim, tá? É até um pouco constrangedor. Bom, terceiro motivo, e é esse que eu vou apostar e é por isso que eu tô fazendo todo esse vídeo aqui, tá? Eu creio que no inconsciente dele, ele deve ter visto que, assim, eu sou, você sabe, eu sou um cara sincero. Eu admiti muitos das minhas lutas contra pecado de pornografia no passado. Eu falo de tudo aqui. Eu não tenho melindre com nada na minha vida. Minha vida é um livro aberto. Enfim, se eu errei, eu admito que eu errei. Se eu não errei, eu não tenho compromisso com o erro, tá? Eu não tenho compromisso com o erro. Se eu errei e vejo que errei, eu vou admitir. Eu errei nesse negócio aqui. Como eu já errei muito na minha vida, tá? Mas, obviamente, né, eu sou um improvável, eu sou um cara que, não era pra eu estar onde eu tô, eu cometi muitos erros, tá? Mas assim, e glória a Deus porque ele me trouxe até onde eu tô, que também não é nada demais, mas assim, eu sou muito grato porque eu sei que sem ele eu não estaria aqui, eu estaria talvez morto, sei lá, eu era muito doido quando eu era mais jovem, né? Eu tinha uma banda de rock, enfim, não vou entrar nesses detalhes agora, mas... o fato é, eu não tenho problema de admitir, tá? Então ele notou que eu sou um cara sincero, creio eu no subconsciente dele, e ele provavelmente ele clama por socorro, ele quer que alguém fale a real na cara dele, ele precisa ouvir a verdade, mesmo que doa, talvez seja a única coisa que enfim, que confronte ele. Eu não afronto ninguém, gente. Eu não afronto, eu confronto. Tá? A afronta, ela só causa mais problemas, inimizades, amargura. Não é esse o meu objetivo, tá? O meu objetivo e o meu ministério é baseado em confronto. O confronto, ele cura a pessoa. Ele cura. Quando você confronta uma pessoa e mostra a verdade, tá? Se ela tiver humildade suficiente para reconhecer, ela vai ver que ela está no caminho errado e ela vai se curar, tá? Ela vai se curar. É dolorido, mas ela se cura. Com o tempo ela se cura e ela vai para um outro patamar de vida. Então assim, todas essas verdades que eu segurei, eu não estou aqui, mais uma vez, querendo machucar o cara, nada disso. Eu joguei nos 50% aqui, que é o suficiente para tentar acordar ele, tá? Obviamente mostrando aí que uma acusação baseada no nada, tá aí a tradução, né, do King James atualizado, a versão King James atualizada, tá aí claramente, o que eu escrevi tá aí na tradução, certo? Então isso prova o que, gente? E assim, para finalizar, prova que, mais uma vez, todos os argumentos que esse cara traz não são reais contra os opositores do Adventismo, né? Eles são baseados no nada, não tem conteúdo. Se você for ver os vídeos que ele fez contra mim, não tem conteúdo. O cara fica acusando Vinícius Iracete, que é um cara que escreveu meu prefácio. Tipo, o cara não tem o que falar. Aí ele pega Daniel 9, tá? Que é um texto complicado, eu admito, ele é um texto um pouquinho complicado mesmo. Mas não pode ser um ungido só ali, gente. Pelo amor de Deus, o Cristo não viveu todo aquele período, 69 semanas. Não é. Tem que ter 2 ungidos ali, mas isso nem é o maior, não chega nem perto de ser o maior argumento contra o juízo investigativo. Isso é um detalhe pequeno, tá? Então assim, tem toda a argumentação por trás. Depois vocês assistem ali o vídeo sobre Daniel 9, Daniel 8, o volume 1 do Descortinando o Adventismo é quase todo do livro ali, das 480 páginas, 200 páginas falam sobre o juízo investigativo. Então é muita coisa. Sobre Daniel 9 eu falo ali, acho que 4, 5 páginas. Então não isso é um detalhe, mas o cara fica tentando se apegar e assim, ele mesmo depõe contra ele fazendo esse tipo de vídeo, mas não tem nem como apagar, porque agora tá no meu vídeo, né? Eu já gravei. Enfim, para finalizar, gente, o título do vídeo é Ezequiel Gomes é o que há de pior na IASG? Sim ou não? Para finalizar, ele é ou não é, gente? Vamos responder essa pergunta. É e não é. Como assim, Gleison? É e não é.
ou é ou não é. Não, ele é e ele também não é o que há de pior. Ele é o que há de pior e ele é o que há de melhor na Igreja Adventista. Sabe por quê? Ele é o que há de pior porque ele não possui argumentos, ele é fraco, tá? Ele é um idiota, infelizmente. Ele é, no sentido mais amplo da palavra, um completo idiota, tá? Mas isso também é o melhor que existe na Igreja Adventista. Por quê? Porque é só pegar os exemplos do cara, os argumentos dele, e mostrar para o povo a realidade. Que se o povo tiver um pouquinho de discernimento, eles vão ver que é tudo uma mentira. Então o que há de pior também é o que há de melhor, porque é o antídoto contra o próprio veneno que eles mesmos criam. Os argumentos são tão fracos que você expõe e fica claro para todo mundo essa farsa, infelizmente, que é a religião adventista, tá, gente? Eu sinto muito em falar isso, mas é verdade. Foi tudo baseado no nada, tá? Numa falsas profecias, falsa profetisa, falsos ensinos. E tá aí mais uma prova disso, tá bom, gente? Para finalizar, eu desejo o melhor para Ezequiel. Eu espero que ele se cure, que Deus o abençoe, que ele se torne uma pessoa que edifique para o corpo de Cristo e pare de ser um cara tão tóxico e babaca, como ele mesmo disse, né? E passe a ser um instrumento aí para que Deus o use a fim de salvar pessoas e edificar o corpo de Cristo. Tá bom, gente? Me perdoe se eu falei alguma coisa muito pesada, mas era necessário. Beleza? Até a próxima. Fiquem com Deus. Tamo junto. Eu quero fogo nas minhas mãos.